Vamos conversar agora com Raquel Faconte, que é pedagoga. Eu quero agradecer ao Colégio Universitário que liberou tua vinda para cá, viu, Raquel? Vocês estão sempre tão corridos lá, né? Você tá boa? Bem, graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a Raquel vai ajudar papai e mamãe aí que tá com criança já em fase escolar, precisa estudar bastante. Como que monta, como é que ajuda a criança num plano de estudo, né? Nessa orientação toda? Não é difícil, né, Raquel? Não, não é difícil. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma diferença entre plano de estudo e o hábito de estudo. O plano de estudo, ele vai fazer parte do hábito de estudo, né? Então, o que é o hábito de estudo? É um conjunto de comportamentos que são adquiridos e que vão facilitar a aprendizagem do seu filho em casa. Porque na escola ele vai ter o professor, vai ter a coordenação que vai estar mediando essa situação. Então, eu preciso primeiro entender que existe o hábito, né, que é um conjunto, né, de atividades que ele vai desenvolvendo e é diferente do plano de estudo. O plano de estudo é aquilo que está no esquema, né, para ele estudar. Começa aqui, depois vai para isso, termina de estudar dessa forma, assim, isso. Né? O plano de estudo, ele é um direcionamento dos conteúdos que o aluno precisa estudar. Né? Ô, Raquel, uma vez eu li um livro sobre como desenvolver a inteligência das crianças e o autor, ele diz assim, é o professor Peer, o livro, conhece? E ele diz assim, aula dada é aula estudada. Isso. Aprendeu a aula de manhã, não é que aprende, né? Você assiste a aula de manhã. Então, para você aprender a aula, você tem que chegar à tarde e estudar essa aula. Aí que entra o hábito que você falou, né? Exatamente. Isso é o hábito que vai facilitar essa organização que é o plano de estudo, né? Então, quando a gente fala de estudar no dia o conteúdo que foi dado naquele dia, o que nós estamos querendo dizer? Que aquele conteúdo vai ser reforçado, né? O aluno, por meio da tarefa, por meio da leitura do material, ele vai identificar, né, as informações principais e já vai ter condições de identificar se ele tem alguma dúvida, se ele não entendeu algo e, consequentemente, perguntar para o professor aí durante a semana. Certo. Então, vamos aqui agora mostrar como que o pai e a mãe vai fazer isso na prática. O ideal seria o pai e a mãe entrar em contato com o orientador educacional ou coordenador da escola. No colégio universitário a gente tem essa estrutura. Se você na sua escola não estiver, você pode entrar em contato com o professor ou procurar um profissional da psicopedagogia. Certo. Então, a gente tem que levar em conta algumas situações importantes para a gente organizar o plano de estudo. Então, eu pus um gráfico, vamos ver se... É esse aqui? Não, é outro. Vamos Coloca lá. o outro, produção. Vamos para o próximo. Isso, exatamente. Esse daqui. Então, o que o plano de estudo ele tem que levar em consideração aí? Uma dica para os pais, né? Porque a gente tem instrumentos na escola que aplica que fica fácil da gente identificar. Então, primeiro, características individuais, né? Então, o que são as características individuais? Isso. Certo. Como seu filho estuda, se ele rende mais de manhã, à tarde ou à noite, qual é a capacidade de concentração que ele tem, se o seu filho consegue ler mais ou ele precisa escutar. Então, existe a indicação de, por exemplo, aulas no YouTube para aqueles alunos que têm mais dificuldade na leitura e no estudo mais tradicional. No colégio a gente tem o SAS TV, né? Certo. Que também são aulas que facilitam a complementação. Então, a característica individual do seu filho, ela tem que ser observada. Então, como que meu filho, né, consegue se organizar para estudar? Outra coisa importante, dificuldades e potencialidades. As matérias que o seu filho tem mais dificuldade, elas vão precisar de uma maior atenção. Então, talvez mais tempo aí para ele estudar. Isso não quer dizer que as disciplinas de potencialidade podem ser deixadas de lado. Então, eu preciso primeiro entender o que o meu filho tem, né, de bom, né, o que ele está conseguindo dar conta e o que ele precisa mais para organizar esse plano de estudo. Então, privilegiar as matérias que ele tem mais dificuldade, né, e também trabalhar com as que ele tem maior facilidade. O conteúdo, né? Aqui. Isso. O conteúdo, ele pode ser buscado junto à coordenação da escola, junto aos professores. Então, que conteúdos estão sendo dados, quais as matérias vão ser importantes, são matérias base para que outros conteúdos sejam instalados. Então, isso também tem que ser observado. Então, no plano de estudo, eu tenho que considerar isso.
E outro fator importante é a agenda, né? Quais são os compromissos que o seu filho tem extraescolar, né? Então, tem um inglês, tem uma ginástica, um esporte, enfim. Isso também tem que ser organizado. Então, em suma, né, para que você organize bem o plano de estudo, você tem que conhecer as características individuais do seu filho, os conteúdos que estão sendo dados, né? E observar o que ele tem mais dificuldade e o que ele tem mais facilidade. Ô, Raquel, as pessoas insistem ainda nos dias de hoje, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, vou te perguntar, sobre as crianças que assistem TV ao mesmo tempo que estão com o celular, ao mesmo tempo que estão fazendo uma tarefa, tudo ao mesmo tempo, e fala assim, nossa, mas meu filho é uma inteligência, faz tudo ao mesmo tempo. Eu já acho isso nada positivo. E não faz nada bem feito. E não né? faz nada bem feito. Qual que é a tua opinião? Olha, o estudo, ele exige atenção. Né? Exige disciplina. Então, não há um sucesso no estudo se não houver a disciplina. Então, para estudar, você tem que estar livre de qualquer distrator. Tem que tirar o celular, tem que tirar o computador. Tem que tirar o celular, o computador. Então, dose nesse plano de estudo, o estudar e outras atividades lúdicas aí que podem ser né, organizadas juntas. Mas não dá para fazer tudo junto. Entendi. Tenta aí na tua casa organizar esse plano de estudo que a Raquel ensinou pra gente, para você ajudar o seu filho na hora de... Tem que criar uma rotina, né, Raquel? Exato, não tem jeito, né? Não tem jeito, é disciplina. Perfeito. Obrigada, Nada, minha linda. imagina. Deus abençoe. Beijo pro pessoal lá do colégio, tá bom? Obrigada. Tchau. Beijo pro Rafa, né? Ele deve estar assistindo. Eu vou dar, Rafael sim. Testa, ó. A Raquel mandou, tá? O recadinho aqui. A gente estudou junto na faculdade. Ei, Rafinha, bacana demais.